Olá, queridos. Bom, a gente vai organizar as aulas da Escola de Conhecimento Galáctico. Nós já tivemos a primeira aula, que foi com o nosso irmão, amigo Vital Froze, que foi sobre o Gesara. E agora, nessa segunda aula, na aula 002, Vital traz informações sobre a Aliança da Terra. Então, assim, a gente volta a fazer as aulas da Escola de Conhecimento Galáctico, que antes era feita somente por mim, agora Vital Froze está nos ajudando nessa missão também. Então, algumas aulas vão vir dadas pelo Vital e algumas dadas por mim. E é uma grande alegria a gente poder fazer esse trabalho. As aulas antigas da Escola de Conhecimento Galáctico, que estavam no nosso antigo canal do YouTube, nós perdemos todas as aulas. Então, por conta disso, eu decidi começar a gente iniciar do zero, colocar desde a primeira aula e seguindo em sequência, porque nós vamos criar uma grande biblioteca com esses conhecimentos trazidos por Vital, trazidos por mim e por outros irmãos que possam chegar para nos ajudar nessa missão. Mas a ideia é a gente organizando tudo, porque daqui a pouco a gente cria uma grande coletânea de informações para ajudar quem tem o desejo de expandir a consciência e aprender cada vez mais sobre esse processo de transição do nosso planeta. Então é isso, queridos. Fiquem com a aula 002, Aliança da Terra, com nosso irmão Vital Froze. Gratidão e bom dia a todos. Bom dia, meus amados. Hoje eu trago até vocês algumas informações sobre um tema bastante comentado atualmente, né? Que é a Aliança da Terra. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a Aliança da Terra não é um comando somente de seres galácticos, ou seja, de seres extraterrestres. Ele é um comando baseado na Terra e com as principais figuras dentro dele, compostas por seres encarnados atualmente. O objetivo desta Aliança da Terra, é preciso que se diga antes de qualquer coisa. Chegou o tempo que o Criador deu um basta e determinou que a humanidade se liberte do domínio da escravidão dos escuros, né, da Cabal. Aqueles seres, né, que já foi falado tantas vezes, que vieram do sistema de Orion e sequestraram a humanidade e o planeta Terra para servir aos seus interesses. Quando as verdades vierem, e não vão demorar muito, as pessoas que têm um mínimo de bom senso e consciência vão ficar estarrecidos com aquilo que ficarão sabendo. Porque realmente foi muito importante que os encarnados nunca soubessem de fato o que estava por trás desse comando satânico que dominou, explorou e escravizou a humanidade por 350 mil anos. Sinceramente, algumas informações que eu já tenho conhecimento, se eu não tivesse as informações do que está chegando e o que está por vir, eu realmente desanimaria e provavelmente não teria mais nenhuma razão e nenhum sentido continuar vivendo nesse planeta. As entranhas e as amarras e as raízes e os tentáculos desse grupo satânico é uma coisa inimaginável. O poder que eles tinham sobre a humanidade, nenhum ser humano e nem todos os seres humanos juntos poderiam sequer fazer sombra ao seu poder. Mas, como tudo tem um propósito,
o Criador que tudo criou e que tudo controla, que tudo observa, disse: chega, né? Vocês foram longe demais. E chegou a hora final, né? O grande momento, aquilo que o próprio Cristo falou há 2000 anos, e chegará ao final de um tempo, um ciclo se fechará e uma nova era surgirá. Uma nova terra se avizinha, uma nova terra está preparada para a humanidade, que é denominada de o Jardim do Éden. E os mansos e puros de coração herdarão essa nova terra. Por isso, haverá separação do joio e do trigo, também profetizado, né? Os mansos e os puros de coração abrangem em torno de 1/3 da humanidade. Será aqueles que vão herdar a nova terra logo nos primeiros tempos, após a transição. E que quando se completar essa transição, aproximadamente mais 2 bilhões de almas que estão hoje nas colônias espirituais voltarão para a Terra, se corporificarão aqui, e daí a população inicial da Terra, dentro de uns 50 anos no máximo, será de 4,5 bilhões de almas, todas completamente libertas e livres do mal que aqui aportou há 350 mil anos. Então o objetivo da Aliança da Terra é realmente libertar a humanidade. Mas a humanidade sozinha não conseguiria, por isso veio esse aporte de forças extraterrestres de fora da Terra. Eu vou colocar aqui agora mais ou menos um resuminho do que é formada essa aliança, né? Quem forma essa aliança? Existe dentro dos encarnados seres extraterrestres que encarnaram com a missão de comandar entre os encarnados essa missão. Então, existem governos, alguns, não muitos, mas existem governos atuais que são seres extraterrestres encarnados agora há pouco tempo, né? Estão agora encarnados, né, para fazer a parte que lhes cabe, que é a missão. Então, alguns governos, né, a gente sabe aqui muitos deles, e são os principais governantes do mundo, né? Não vou citar nomes porque vai começar a entrar aquela coisa horrível de cada um defender a sua ideologia, ou como diz o gaúcho, né, puxar o assado para sua brasa, ou a brasa para o seu assado, né, para fazer melhor o churrasquinho. Então não vamos aqui criar polêmica, porque não adianta. Não sou eu, não é você, não é ninguém que vai mudar isso. Quem vai mudar é essa aliança. E queira você, queira eu ou não, vai se realizar e não tem ninguém que pode impedir. Seus trevosos, com toda a sua tecnologia, a sua ciência, que é inimaginável para uma mente humana, não vão conseguir. Quem somos nós, né, para impedir isso? Então vamos simplesmente, ao menos, se dar, né, a oportunidade de pensar. E se isso é verdade? Não precisa acreditar, né? Mas ao menos pensa na possibilidade de ser real, né? Para não ter choque depois, porque mesmo assim a gente sabe que muitas pessoas vão ficar chocadas quando a verdade vier, porque vai cair todas as crenças, né? Vai cair tudo aquilo que se aprendeu até aqui, não vai servir mais para nada, porque tudo foi uma enganação. Nada mais vai ser igual. E isso vai ser muito breve. Não vão pensar que vai levar 40, 50 anos. Vai ser aí alguns meses, alguns anos no máximo. Já houve mudança suficiente para que as coisas agora realmente comecem a aparecer. Então essas pessoas encarnadas que são missionárias, né, que têm a missão de libertar a Terra, a maioria delas são provenientes das raças pleiadianas.
Porque os pleiadianos são os nossos irmãos galácticos mais próximos, são os mais parecidos com nós. Os arcturianos são um pouquinho diferentes, o formato, principalmente do rosto, né, da cabeça. Os sirianos são mais da raça dos felinos, né? Os andromedanos também são seres um pouquinho diferentes na aparência, mas os pleiadianos eles são muito parecidos com os humanos. Se a gente enxergar um pleiadiano andando na rua, a gente não vai ver a diferença de um humano, né? E tem muitos ali, tem muitos que estão, inclusive, corporificados aqui sem terem encarnados. Nós vamos ser surpreendidos quando soubermos isso. Tem muitos aí. Muitos comandantes dos governos do mundo, apesar de estarem num país onde aquele país existem poderes que ainda teimam em se alinhar com as trevas, e estão alinhados com as trevas, mas existe um líder, um governante que na hora propícia vai fazer valer realmente o seu poder de constituição, né? E vai libertar aquele país, aquele povo, né? Existe. Mas existe a maioria ainda no comando das trevas, que vão ser removidas agora muito rapidamente. Então, além desses pleiadianos encarnados na forma humana, porque eles estão encarnados, tem também aqueles que estão aqui corporificados, materializados, mas não foram encarnados, nunca encarnaram, né? Também tem uma classe de trabalhadores nessa missão que são uma parte do Oriente, lá da Ásia, né? Chamados de chapéus brancos. Eles não são militares, mas são pessoas, né, que também estão dentro dessa missão. É um grupo grande, né? Existem também os pleiadianos que não estão aqui na superfície, estão nas naves do comando Astar. O Ashtar, né? Que depende da pronúncia, não importa. Esse comando Ashtar, ele está ao redor da Terra, muito próximo da Terra, com naves camufladas, invisíveis aos nossos olhos, mas são milhões ou até bilhões de naves. E existem grandes naves, principalmente 3 grandes naves mães posicionadas num triângulo estratégico ao redor da Terra. Essas naves, elas têm até o nome. Uma é Jerusalém, ou Nova Jerusalém. A outra é Avalon e a outra é Nebadon. Essas 3 naves, elas são muito grandes, mais ou menos parecidas uma das outras, porque elas têm um formato enorme e uma delas que está sobre o Brasil, por exemplo, a Jerusalém, ela tem um diâmetro de 3.200 quilômetros. Então pensa numa chapa, né? Vamos falar assim, de 3.200 quilômetros de um lado ao outro. Ela é redonda, então tem todas as direções, dá 3.200 quilômetros. 3.200 quilômetros vezes 3.200, nós vamos tirar a área, a superfície, dá 9.600.000 quilômetros quadrados, um pouco maior que o Brasil, né? E a nave Jerusalém está sobre o Brasil. Tem o comando de Astar, Sharon, porque o comando é Astar, né? Sharon seria o comandante, que também dizem que é uma roupagem de Arcanjo Miguel. E também Sananda, que é o nosso Cristo planetário, que encarnou aqui na Terra 2.000 anos atrás. As outras 2 eu não sei a posição delas, mas elas estão num triângulo, então deve estar lá, uma para a Europa, uma para a Ásia, sei lá onde, né? Mas para aquelas bandas lá. E depois tem as naves menores, eles estão estrategicamente prontos, né, para fazer o trabalho que precisa ser feito, provavelmente é uma função muito importante, senão estariam todos aí. Essas naves mães, elas têm, além de quase 10 milhões de quilômetros quadrados, elas têm 12 andares. Então, eu diria que numa delas cabe a Terra inteira, desde a população, os animais, as plantas, os minerais, tudo. Porque você vai somar 10 milhões vezes 12,
daria 120 milhões de quilômetros quadrados. Não sei quanto a Terra tem de área, nunca me interessei em saber. Mas eu calculo que quase caberia toda a superfície da Terra dentro dela, né? E aí são 3, não bastaria uma, né? Está tudo preparado para o grande acontecimento, né? Nós vamos ter realmente o debut da nossa querida Terra, nosso lindo planeta azul, porque ele vai fazer parte, já está fazendo, ele já foi agora há poucos meses determinado. A Terra já faz parte da Confederação Galáctica. Isso é um acontecimento porque faz com que nós estejamos muito próximos de estar dentro de um mundo de quinta dimensão. Somente mundos de quinta dimensão acima fazem parte da Confederação Galáctica. Porque os mundos de terceira dimensão e quarta dimensão são mundos inferiores, não podem fazer parte, né? Aí tem mais um grupo que faz parte da aliança, que são os intraterrenos. Nós temos uma civilização dentro da Terra chamada de civilização de Agartha. As pessoas acham isso impossível. O que é impossível? Impossível é a gente, com a mente 3D, imaginar uma mente 5D. Isso é impossível. O povo de Agartha é o remanescente do afundamento de Lemúria e de Atlântida, né? Naquela época, algumas pessoas, algumas raças conseguiram se salvar do afundamento daqueles continentes e passaram a viver no interior da Terra. Existem cidades enormes. Parece-me que a população de Agartha, se não me falha a memória, é em torno de 250 milhões de almas. Um pouco mais que a população do Brasil. Eles estão subindo. Já existem muitos deles entre nós, ajudando nessa aliança, fazendo outros trabalhos. E quando tudo estiver pronto, os extraterrestres que estão nas naves vão fazer o contato com nós, vão se apresentar. E os intraterrenos também estarão aqui. Virão então os nossos irmãos de baixo, os irmãos de cima, e isso chama-se o momento da compressão. Não é compreensão, é compressão, comprimir, como se fosse duas tampas de panela, batendo uma na outra. Nós vamos chegar a esse momento, que será o momento final da libertação da Terra. Nós vamos conhecer essas raças porque são nossos irmãos. Os agartianos, né, do interior da Terra, são nossos irmãos recentes. Os últimos remanescentes que entraram lá faz 13 mil anos, quando a Atlântida acabou de afundar. E tem aqueles que entraram antes, quando a Lemúria afundou, mas deve fazer lá uns 20, 30 mil anos, né? E eles vão voltar aqui. Só eles evoluíram de uma forma diferente, porque sem a presença das trevas, eles tiveram uma evolução mais rápida. Mas eles não são da quinta dimensão, como alguém comentou num comentário agora essa semana. Eles não são da quinta dimensão. Por quê? Porque a Terra não faz parte da quinta dimensão, então o seu interior é parte da Terra. Eles estão mais evoluídos, mas ainda assim, eu diria que eles teriam a consciência de uma quarta dimensão. Então, quando todos esses nossos irmãos se apresentarem de fato, nós vamos começar a entender muita coisa. O contato está previsto para acontecer após o evento. O evento é aquele flash solar que está previsto dentro da janela que termina em 2025. Então, se não aconteceu ainda, tem ainda alguns anos para acontecer. Pode acontecer a qualquer momento. O flash solar ele vai abrir a consciência dos humanos porque ele vai levantar os véus. É como se fossem cortinas espessas numa janela. Começa a tirar as cortinas, daqui a pouco um quarto que estava escuro fica completamente iluminado
Então o flash solar vem, abre a consciência, porque é preciso ter consciência para entender, porque senão na consciência que nós temos hoje nós não entendemos ainda. Vai aparecer os extraterrestres, vai aparecer os lagartianos, e nós vamos ficar com medo deles, porque a gente nunca viu eles e vai achar. E outra, temos ainda o mal comandando, então a mídia que faz parte do mal, que é o office boy dos satânicos, ela fica levando o recadinho toda hora. Ela vai dizer que está havendo uma invasão alienígena, que vai haver isso, que é para todo mundo se esconder, né? E o povo acredita. Porque a mídia sempre enganou e as pessoas que sempre foram enganadas acham que aquilo é verdade. Então nós precisamos entender que essa aliança da Terra agora é o que comanda o mundo. Dentro de todos esses quadros, né, que eu citei aqui, existe uma grande parcela dentro dos militares. Existe dentro dos militares de todos os países um grupo de elite, que é o comando, né, que chama-se os militares positivos. Não importa se tem algum general, se tem algum outro comandante dentro de um exército que ainda compactua com as trevas. Não importa, ele não tem poder nenhum, porque o comando está na mão da aliança. Todos os militares do mundo inteiro, inclusive aqueles paisezinhos lá que a gente conhece muito bem, onde os exércitos às vezes atacam a própria população porque querem manter elas sob o domínio daquelas ideologias tremendas, né? São épocas que precisa deixar acontecer isso para que as coisas realmente cheguem ao final. Então é um jogo, né? É um jogo de xadrez. Cada peça, às vezes, tu entrega lá uma peça importante para o adversário para poder ganhar uma outra mais importante. É uma estratégia. Então, na hora certa, esses militares estarão no comando de cada nação. Pelo menos as principais nações do mundo, eu diria que a maioria delas, né? Que são aquelas também que fazem parte do Nezara, né? O Gesara, que agora começa a aparecer mais nas notícias, pelo menos na notícia das mídias independentes, porque aquela viciada lá não vai falar disso nunca, né? Então, nós temos esses grupos que comandam e que vão libertar a humanidade. Aqueles túneis que foram libertados, né, aquelas pessoas que estavam lá dentro, tudo isso quando vier as notícias vai ser um choque muito grande. Quem é que fez aquela limpeza? Quem estava protegendo aqueles túneis eram seres que a maioria nem são encarnados, com uma tecnologia desconhecida de armamentos, todas as armas escalares de plasma, coisa que a humanidade nem sabe que existe, nunca nem sonhou. Quem conseguiria entrar num túnel, vencer o inimigo e libertar os presos, né? Os escravizados lá, aquelas crianças, aqueles adultos também, né? Somente um exército chamado Aliança da Terra, que tem tecnologia extraterrestre, acima daquela que estava sendo usado para aqueles escuros, né? Vamos dizer assim, porque chamar de satânicos às vezes fica um pouco pesado, porque são também criação divina, são centelhas divinas que se perderam, mas eles vão ter que um dia reencontrar o seu caminho também, porque nenhuma criação é perdida. Como diz a parábola, nenhuma ovelha é deixada para trás. O bom pastor sempre vai procurar até encontrar, né, para salvar. Então a Aliança da Terra é um comando superior. Tudo que nós vemos hoje acontecer por aí, ameaças de guerra, notícias de tragédias, de coisas, de pandemia, isso aí tudo é uma figuração, é um teatrinho que mais serve para distrair um pouco enquanto a aliança trabalha do que o resto. E aqueles que estão sendo caçados e vão ser realmente presos e vão ser removidos,
eles estão berrando. É como um bichinho, quando você vai querer pegar ele, ele vai te atacar, né? Porque ele se sente acuado e ameaçado. Então agora eles estão assim, acuados, amedrontados, e não resta mais nenhuma alternativa a não ser atacar a qualquer custo. E eles estão fazendo isso, mas é coisa que não vai dar em nada. Nós precisamos manter a nossa confiança, a nossa fé realmente no plano divino, porque o plano divino é soberano. Não há nada e ninguém que possa fazer aquilo que não está de acordo com ele. Se o Criador está no comando, quem somos nós para duvidar desse plano? Ou pelo menos para não acreditar. Mas nós somos ensinados ao longo das centenas de encarnações, né? Porque 350 mil anos de trevas é bastante tempo. Então, nós somos ensinados que o mal é o grande problema e que ele sempre vence e que ele é uma ameaça constante. E não é verdade. Nunca foi verdade. O mal serviu para dificultar um pouco as lições no mundo de dualidade, de polaridade, só isso. Por isso ele foi aceito e permitido que ficasse o seu tempo aí, mas o tempo esgotou e agora não há mais nada que se possa fazer para salvar essa raça escura, né? Escura por que escura? Porque eles não têm luz, né? Quando a gente fala dos escuros, a gente diz isso, os escuros porque é ausência de luz. O mal é ausência de luz. O mal é ausência do amor, e o amor é a luz, né? E são anjos caídos que se perderam e criaram os seus reinos, né? E que agora precisam se entregar, fazer a reciclagem, ou então serão dissolvidos no Sol Central Cósmico e sobrará a centelha divina, aquela sementinha, que é o átomo semente divino, né? Como todos nós somos criados. E vão recomeçar tudo novamente. Porque a galáxia inteira está sendo liberta das trevas. Não é só a Terra, não, nem o nosso sistema solar. A galáxia Via Láctea não terá mais nenhum planeta trevoso sob o domínio das trevas. A Terra é o último reduto. Haverá, sim, um planeta prisão em algum lugar do universo, que eu não sei aonde que é, para onde serão enviados alguns milhares ou milhões desses escuros que estão na Terra, e lá eles vão aprender entre eles. Podem usar o que eles quiserem, mas eles não podem sair daquele planeta, e podem se digladiar à vontade, podem se atacar à vontade, até eles aprender pela dor que não há outro caminho a não ser o amor. Então a aliança da Terra existe, existe de fato, é uma realidade, acreditando ou não acreditando. Isso nós vamos comprovar dentro de muito pouco tempo. Todos nós vamos ter a comprovação disso. Não há o que negar quando a verdade vier e será revelada, porque o próprio Cristo disse isso há 2000 anos atrás. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade está chegando, e a liberdade também. Junto com a aliança da Terra, com a sua vitória final, que está muito próximo de acontecer. Nós vamos ter gratas surpresas ainda neste ano 2022, mas com certeza ainda não será o final, porque teremos alguns anos ainda de grandes mudanças, para depois sim então iniciar a reconstrução da nova Terra, que levará mais lá uns 20 anos ou 30, e que aí nós vamos sim estar totalmente na quinta dimensão e totalmente livres do mal e de todos os seres que não são mansos e puros de coração. Um grande abraço. Namastê. Curso online de mesa radiônica de relacionamentos da mestra Rovena.
torne-se um terapeuta e ajude a curar o mundo. Link na descrição. Namastê! Obrigada a todos que acompanham o canal. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E aos que estão chegando agora, eu peço que se inscrevam e ativem as notificações para continuarem a receber nossas mensagens. Gratidão, Ascensão Planetária.